Neste vídeo, um breve resumo sobre os Menonitas. O que significa este nome? É uma seita? Estabelecimento da Igreja Menonita, perseguições, influências, crenças básicas e outras informações. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Os primeiros organizadores da Igreja Menonita, Conrad Grebel da Suíça e Menno Simons na Holanda, frisaram a verdade e o Espírito Santo como características fundamentais da Igreja, baseados no Novo Testamento. Da reforma do século XVI, desenvolveram-se 4 grandes ramos da Igreja: Igreja da Inglaterra, os luteranos da Alemanha, os reformadores da Suíça, França, Holanda e Escócia presbiteriana, e os anabatistas, de onde vieram os menonitas. Os anabatistas firmaram o compromisso e a visão de obterem reformas mais radicais, buscando na Igreja Apostólica os seus padrões, e rejeitando inteiramente o corpo de tradição eclesiástica, todo o sistema da Igreja oficial, unida com o Estado, e o batismo ministrado às crianças. Alguns reformadores, o anabatismo, estabelecimento da Igreja Menonita, perseguição, influência, chegada no Brasil, os menonitas hoje, crenças básicas, testemunhas sem reserva, santidade e fraternidade, comunidade voluntária e discípulos de Jesus Cristo. O estímulo inicial ao anabatismo foi do reformador Zwinglio, em Zurique, Suíça, no período de 1519 a 1523. Conrad Grebel e seus amigos, eles queriam desenvolver o programa original de Zwinglio, estabelecendo congregações livres, com discípulos dedicados, batizados após uma confissão de fé em Jesus Cristo e que seguiam a nova vida. Veja 7 itens básicos que resume o anabatismo. Somente as Escrituras, como autoridade de fé e prática, pelo poder do Espírito Santo, a interpretação da Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, seguindo a Cristo na vida, ou seja, seguir radicalmente os ensinos de Cristo, amor, opor-se ativamente ao mal em amor, sem violência. Somente crentes, adultos batizados formam a igreja, pois podem arrepender e aceitar a salvação contra a igreja estatal e ao batismo infantil. A regra de Cristo, a admoestação, a disciplina na igreja deve ser exercida segundo os padrões bíblicos, especialmente Mateus 18, visando uma vida e compromisso cristãos autênticos. E 7, nunca sozinhos. A vida cristã deve ser a de comunidade que vive física, emocional, espiritual, financeiramente em auxílio mútuo. A Igreja Menonita, então, tem a sua origem nos meados da década de 1520, com o reformador protestante Ulrich Zwinglio, na cidade de Zurique, na Suíça. Em janeiro de 1525, Conrad Grebel iniciou o batismo dos crentes, estabelecendo o que hoje é chamado de Igreja Menonita. Vários dos seus seguidores se afastaram quando ele começou a fazer parte do conselho político que governava a cidade,
porque este interferia nas decisões e na vida da igreja. Então, para esses seguidores de Zwinglio, a igreja deveria seguir somente os ensinos de Cristo, como estão registrados nos evangelhos, e não deveria permitir a intromissão de interesses do poder político. Assim, em 25 de janeiro de 1525, eles tomaram a decisão de se rebatizarem como adultos em base à sua fé e de servir a Cristo. Mas como naquela época o rebatismo era considerado ilegal e também rebelião contra a igreja e a ordem social, eles foram perseguidos, presos e até martirizados. Então, a partir desta data, foram denominados de anabatistas por praticarem o rebatismo, já que tinham sido batizados como criança na igreja católica ou mesmo protestante. Para eles, a igreja deveria ser formada por pessoas que, por uma decisão voluntária, queriam seguir a Cristo e seus ensinamentos. Formar uma comunidade onde todos se ajudavam mutuamente, onde eram considerados todos iguais, para que não houvesse uma estrutura de opressão dos líderes sobre os liderados, e onde houvesse a prática da paz e da não violência, como ensina o Evangelho. Esse movimento da Reforma Protestante, denominado de Anabatista, se espalhou rapidamente pela Europa Central, principalmente entre as pessoas que formavam a classe socioeconômica mais pobre, como artesãos, camponeses e outros marginalizados, mas também por monges e freiras que haviam abandonado suas ordens. Na Holanda, o movimento anabatista chegou em 1530, formando diversas comunidades que estudavam a Bíblia para colocá-la em prática. Mas também havia pessoas entre eles com tendências extremistas, que criavam desordens e fanatismo religioso. Então isso chamou a atenção de um sacerdote católico chamado Menno Simons, que começou a investigar os acontecimentos e também a estudar os evangelhos para melhor poder instruir os fiéis de sua igreja. Então, com os estudos das escrituras, ele, Menno Simons, foi profundamente tocado pelos ensinos de Cristo e deixou o sacerdócio em 1536, unindo-se a um grupo de anabatistas pacifistas que haviam se afastado dos extremistas. Logo, ele foi chamado para ser o líder da igreja e acabou trazendo coesão, direção para as centenas de pequenas igrejas que se reuniam em casas, porões, estábulos, cavernas, bosques, etc. Então, a nova liderança de Menno Simons teve uma grande importância em direcionar as igrejas para o único fundamento da fé em Jesus Cristo. O texto-chave para ele era 1 de Coríntios 13:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. As igrejas anabatistas passaram a ser conhecidas pelo nome do seu líder, Menonitas. O termo Menonita originou-se de Menno Simons, ex-padre católico que foi convertido e se uniu ao grupo anabatista holandês em 1536. Então, durante 25 anos, ele pastoreou as igrejas espalhadas pela Alemanha e Holanda, orientando o movimento. A partir de 1525, com o crescimento concentrado das igrejas anabatistas na Suíça, sul e noroeste da Alemanha, Holanda e leste da Áustria, foram perseguidos de modo terrível pela Igreja Romana. E até os luteranos e zwinglianos, especialmente pela recusa de batizarem as crianças e também oposições às igrejas ao Estado. Eles foram torturados, queimados, afogados e mortos à espada
sendo que houve praticamente o extermínio da humanidade, com sobrevivência de pequenos grupos espalhados pela Suíça, Alemanha e Holanda. Então, por causa das perseguições e das restrições para os seus cultos e reuniões, eles procuravam por lugares onde eles eram tolerados. Assim, muitos emigraram da Holanda e do norte da Alemanha para a região da antiga Prússia, que hoje faz parte da Polônia. Em 1611, ingleses influenciados pelo ponto de vista menonita fundaram a primeira igreja batista, ou Anabatista da Inglaterra, sendo que deles procederam os demais batistas que fundaram muitas igrejas no mundo da língua inglesa. Da raiz anabatista surgiram vários grupos, tais como os congregacionais, quakers, eteristas e os Amish. Em busca de completa liberdade religiosa, milhares de menonitas de origem suíça, holandesa e russa migraram nos séculos 18 e 19 para a América do Norte. Da Polônia, imigraram a partir de 1790 para a Ucrânia, por falta de novas terras, e ameaça da invasão de Napoleão, e por terem recebido um convite da czarina Catarina, a Grande da Rússia, para ocuparem e colonizarem essas terras. Então, ali eles prosperaram e no começo do século XX contavam com mais de 100 mil menonitas. Mas com a Revolução Comunista de 1917, ocorreram várias mudanças e a mais difícil foi a intolerância à liberdade religiosa. Muitos deles conseguiram emigrar para o Canadá até 1926 e os que ficaram, eles tinham esperanças de que a situação poderia melhorar. Mas em 1929, o governo confiscou todas as propriedades privadas, inclusive as igrejas e escolas. Então, não restava outra saída a não ser de sair para algum outro país que lhes oferecesse liberdade. Assim, em 25 de novembro de 1929, apenas 5 mil menonitas conseguiram vistos para sair e depois de alguns meses na Alemanha, os únicos países dispostos a recebê-los foram o Brasil e o Paraguai. A partir de fevereiro de 1930, chegaram ao Brasil 1.250 menonitas, que foram assentados na região central de Santa Catarina, então município de Ibirama, em uma área de muitas serras e florestas tropicais. Para estes colonos, acostumados a terras planas e de campos, foi de muita dificuldade de adaptação e sobrevivência econômica. Por indicações de um médico que o senhor Jacó Gossen conheceu ainda no Rio de Janeiro, quando da chegada dos imigrantes, de que Curitiba era uma cidade muito bonita e de clima agradável para os europeus, ele veio conhecer a cidade e logo trouxe consigo a sua família. Chegaram em Curitiba em dezembro de 1931 e depois de uma viagem de 2 semanas de carroça desde Santa Catarina. A maioria dos menonitas que ali chegaram procurava alugar ou comprar pequenas propriedades no bairro da Vila Guaíra, porque ali moravam várias famílias de origem alemã. Então, para os cultos, eles se reuniam em casas e o primeiro batismo foi em dezembro de 1937. 5 anos depois, em 1942, foi construída a primeira capela, ainda de madeira, e em 1964, o local que ainda hoje eles usam está localizado na Rua Amazonas 986. Então, até a década de 1970, os cultos eram só no idioma alemão. Até o ano de 2001, havia 2 cultos, um em alemão e outro em português. A partir dessa data,
Os cultos e as atividades começaram a ser feitas no idioma português. Hoje, algo em torno de 50% dos membros e participantes não são de origem étnica alemã. No Brasil, existem basicamente 3 grupos menonitas. Primeiro, Igreja de Deus em Cristo, menonita estabelecida em Rio Verde, Goiás. Também a Associação das Igrejas Evangélicas Irmãos Menonitas do Brasil, estabelecidos na região sul e em São Paulo, formado basicamente por famílias de origem alemão-russa refugiados no Brasil de 1930 e de brasileiros e descendentes convertidos. E a Aliança Evangélica Menonita, fruto de trabalhos missionários de menonitas da América do Norte, e conta com igrejas nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Pernambuco, São Paulo e Paraná. Tem igrejas menonitas nos 6 continentes: África, América do Norte e do Sul, Ásia, Áustria e Europa. É resultado da imigração e expansão missionária, embora haja uma grande concentração lá na América do Norte. Há congregações espalhadas por mais de 80 países e um número estimado superior a 1 milhão de cristãos menonitas em todo o mundo. Para os menonitas, a verdade cristã é eterna e imutável. Eles aceitam toda a Bíblia como sendo a inspirada palavra de Deus, inerrante em seus conselhos e autorizada em seus mandamentos. 2 de Timóteo 13:16. O Novo Testamento para eles é decisivo em sua autoridade sobre o Velho Testamento, Hebreus 8:6, e a figura de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, e é critério para toda interpretação da Bíblia. Para eles, para os menonitas, a congregação é considerada como um lugar onde a Bíblia pode explicar-se melhor. A mensagem da igreja deve ser, portanto, a palavra do Senhor, sem adição ou subtração, e seus princípios contextualizados e aplicados à vida do presente século. Quando os irmãos se reúnem para o estudo e adoração em busca de soluções de seus problemas, o Espírito Santo fala claramente à vida deles de forma viva, pessoal e atual. Como parte da família das denominações cristãs, os menonitas dão testemunho da sua fé, realçando alguns princípios os quais acreditam ser de vital importância para a vida da igreja. Embora hoje seja comum à maioria das denominações, estes pontos devem ser realçados, pois motiva eles e alerta a uma vida cristã onde a fé viva leva as pessoas a serem relevantes como igreja, especialmente no atual momento, onde várias igrejas levam as pessoas a uma fé não operante. Tiago 2, do 14 ao 26. Para os menonitas, o batismo cristão é testemunho da entrega pessoal e sem reserva ao domínio e senhorio de Jesus Cristo. É o símbolo da fé e arrependimento do pecado, da morte para a velha vida escrava do pecado e da ressurreição espiritual para uma nova vida em Cristo. Esta vida, segundo eles, é um compromisso e atitude na presença de Deus de seguir e divulgar as boas novas de Cristo segundo a ética do reino de Deus. A igreja menonita batiza somente discípulos adultos e responsáveis após a confissão de fé no Senhor Jesus. A salvação de crianças, como de todos, depende de algo mais significativo do que a aplicação da água no corpo. As crianças são salvas em seus primeiros anos antes de atingirem a idade da sua justificação pessoal pela obra universal do sacrifício de Cristo. Mateus 10:14. Cristo morreu para trazer vida à humanidade da mesma maneira que Adão, com seu pecado, trouxe a morte à raça humana. Romanos 5. Pelo fato da igreja ser formada por irmãos e irmãs no Senhor, seria imprópria a formação de qualquer facção que possua certas informações ou planos secretos. Os menonitas, portanto, eles se opõem a todos os juramentos restritos de fraternidade e sociedades secretas, como, por exemplo, maçonaria e Rosa Cruzes.
Eles desenvolvem uma vida com um relacionamento vertical, ou seja, em relação a Deus, com pouco ou nenhuma direção do grupo. Eles praticam uma preocupação horizontal, ou seja, com o próximo, e aceita como membros aqueles que compartilham sua fé e aceita sua disciplina. A fraternidade da igreja busca a santidade e fé pessoal com um bom testemunho da fé viva e no exercício das responsabilidades da vida cristã. Como fraternidade, eles enfatizam a verdade do sacerdócio universal dos santos e não fazem distinção baseada em qualquer fato terreno, riqueza, cultura, ordenação. Gálatas 3, do 26 ao 28. Então, consequentemente, os ministros são considerados mestres da palavra de Deus e de todos são considerados irmãos e irmãs no Senhor. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. A Igreja do Novo Testamento, segundo eles, é uma comunidade voluntária, composta de pessoas que, por decisão própria, renunciam todo o procedimento do mal e rendem suas vidas em obediência ao domínio e senhorio de Jesus Cristo. A vida comum na Igreja consiste na adoração e no viver de seus ensinamentos, e a ética do amor de Jesus rege as relações fraternais. Para ingressar na igreja é necessário nascer de novo no Espírito. O seu controle é através da palavra de Deus, o seu chefe é Jesus Cristo e a sua função é evangelizar o mundo, devendo ser totalmente desvinculado do Estado. A vida dos discípulos de Jesus, segundo eles, envolve a negação de si mesmo para a causa de Cristo, devendo ser caracterizada pela simplicidade de vida, pela santidade pessoal e obediência a Cristo. O egoísmo, o luxo e a ostentação da riqueza devem ser negados e a riqueza que o crente possui deve ser vista como uma dádiva de Deus para ser usada em sua honra e obra de sua igreja. Assim, observam a verdade bíblica da igualdade diante de Deus, do homem e da mulher, com dignidade e responsabilidade específicos. No matrimônio é sagrado e para toda a vida. Eles vivem sua vida com boas relações com todos os outros discípulos, aceitam reciprocamente a responsabilidade da vida, da prática, da disciplina e ajuda mútuas, unidos e comprometidos em seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, em amor fraternal, e buscam a reconciliação nos padrões bíblicos daqueles que ofendem e pecam, e têm a disciplina como prática dentro da congregação e é vista como amar um ao outro conforme o ensino de Jesus em Mateus 18, do 15 ao 20. É isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Nós falamos sobre os anabatistas, o estabelecimento da igreja menonita, perseguições, influências, chegada no Brasil, os menonitas hoje, crenças básicas, testemunhas sem reserva, santidade e fraternidade, comunidade voluntária e discípulos de Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.